No livro Iniciação à Viagem Astral, de Lancelin, ele relata uma experiência de projeção astral junto com um grupo, onde os elementais de uma floresta etérica ele descreve. Ao flutuar sobre uma clareira banhada de luz prateada, vi pequenas criaturas luminosas dançando entre as folhas. Eram sílfos. Elementais do ar movendo-se de uma graça incrível. Suas formas eram quase humanas, mas translúcidas e etéreas. Um deles notou minha presença e se aproximou, seus olhos brilhantes de curiosidade, sentiu uma brisa suave acariciar meu corpo astral, como se o sílfo estivesse me saudando. No reino dos Devas, de Geoffrey, ele fala: em meio ao jardim exuberante, observei um grupo de gnomos cuidando das flores. Eles eram pequenos e robustos, com rostos alegres e barbas longas. Um deles segurava um minúsculo regador de ouro, irrigando as plantas que estavam ali, movimentando, pegava alguma coisa que eu não sabia que estava dentro e mostrava. A atmosfera era de paz e harmonia, como se a própria natureza estivesse emanando alegria através daqueles seres. Tem vários relatos, essas pessoas falam aqui. A tradição mística das plantas de Eliot. Ele fala: enquanto cantava e tocava meu tambor, a energia da planta se intensificou. E uma figura feminina emergiu da vegetação. Era alta, se esguia, com longos cabelos verdes e olhos da cor de esmeralda. Ela emanava uma aura de cura poderosa e me guiou ao processo também de movimentação daquela energia que ele estava. Ele não sabe dizer o que foi aquilo. Mas apareceu assim para ele. Ele acha que foi um elemento conectado às questões das plantas. Ele se conectou. Tem vários outros. O encantamento de Cautinho. Ele é uma estudiosa do folclore celta. Ao entardecer sob a luz suave da lua cheia, entrei num circuito de pedras. A atmosfera era mágica e carregada de energia ancestral. De repente, avistei pequenas luzes brilhantes dançando ao redor das pedras. Eram as fadas, criaturas mágicas e etéreas que pareciam celebrar a noite com a sua dança encantada. Quer dizer, parece louco pensar na fada, né? Sininho, fada do dente, sei lá. Mas as pessoas têm acesso. Eu vou falar algumas coisas também sobre como que as pessoas fazem para acessar isso, como é que eles conseguem. Como faço para ver? Como é que eu nunca vi? Qual seria a forma? Eu também acho interessante tentar. Então, tem o livro Aguçando os Sentidos, ele fala: ele convida a redescobrir o encantamento do mundo natural através de práticas. Caminhe, por exemplo, sobre uma floresta ou bosque, conectado com a ideia já, prestando atenção aos sons mais sutis, aos aromas da terra, das plantas, as cores vibrantes das flores e folhas, sentindo a energia da natureza fluindo ao seu redor. Tenta sair de um espaço e tempo, você vai ficar naquele lugar sem pressa, porque parece que todas as pessoas que conseguem contato, elas estão sem agonia naquele momento. Uma pessoa para regar uma planta, por exemplo, ela não pode estar ansiosa. Ansioso não rega planta, nunca. Ou se ele rega, ele joga a água e vai embora. Ele não tem conexão. A pessoa que não vai fazer um processo desse, ela faz aquilo. E é ali que vai acontecer. A chance é essa, porque você eleva a sua frequência num padrão de calma, que é quando você consegue ver. Não é só idoso, não, canal do Saitama. A Carita consegue fazer isso aqui com uma calma que, pelo amor de Deus, ela cuida ali sem pressa. É um alimentalzinho. Não, tive que prender com a Carol. O que ela é um alimentalzinho que está perturbando a mim? E ela está perturbando para chamar minha atenção, entendeu? O que acontece? Eu não estou brincando com ela. Ela começa a pular do meu lado, fazer barulho, brigar com os outros cachorros, para eu olhar para ela. E ela vai ficar assim até o final. Eu botei ela ali do ladinho. Cacau parece que vai ser para sempre isso aí. A sabedoria das fadas sugere o seguinte: medite em um local tranquilo na natureza. Onde é que a gente vai meditar tranquilo na natureza? Aqui na cidade não dá, se eu fechar os olhos aqui na cidade é só assaltar. Não dá. Eu não tenho coragem de sentar ali no Parque Ibirapuera e fechar os olhos. Acho que é um policial ali perto. Triste isso, mas é verdade. Então é preciso que nós, que somos essa vida de louco, não de ser humano, de louco, que criou essa ideia normal dessa correria toda, que nas férias você se prepare para ir para o lugar dele. Sai um pouco daqui. Espirá-la, a parte financeira. Mas vamos lá. Então, visualizando um portal de luz se abrindo diante de você, sentando, a forma de você acessar esse reino férreo. Essas guias espirituais, os elementais, demonstram uma vontade sincera, e você não começa querendo ver logo. Perceba o que você vai sentir e cada vez que você vai sentindo uma sensação, você se conecta a ela e vai tentando entender. Isso tende a elevar a sensação e chegar mais facilmente na frequência que é necessária. Então, também você não pode estar agoniado, precisa sentar ali e esquecer do mundo, não pode estar com nada te perturbando, como está aqui agora, como estava. Você tem que estar, ninguém vai lhe chamar, você vai sentar naquele ambiente, calmamente. Isso é um processo meio terapêutico. E ficar em paz você vai entrar em simbiose com o ambiente. Todos os casos de acesso aos elementais
normalmente acontece até de uma sensação verdadeira do ambiente, né? Essa parte humana nossa. Você vai ficar preocupado com o curso, com o meu não sei o quê, olha, eu vou ter que comer daqui a pouco, você não vai conseguir. A magia dos cristais de Melody, ela ensina a usar o poder dos cristais para também sentir as energias elementares. Crie um altar elemental com um cristal representando cada elemento. Quartzo transparente para o ar, ametista para a água, citrino para o fogo e turmalina negra para a terra. Você pode ter outros cristais também, mas esses que ele indicou. Medite em frente ao seu altar, sempre respeitando aquele ambiente, sempre movimentando, visualizando a movimentação disso. E, obviamente, que é um lugar pequenininho, é um ponto de conexão, mas não é uma natureza, não é um ambiente realmente melhor que tem, mas é uma forma de você também entrar em contato, sentir. Ela diz que existe, as pessoas compram cristais, colocam na sua casa, ele trabalha de forma passiva, mas tem pessoas que se conectam com a energia. Então, eles conseguem não só ter uma passagem ativa, como uma direta conexão ativa, passiva como ativa, você se sente mais fortemente. A magia natural, por exemplo, fala o seguinte, de Scott, ele fala que enfatiza a importância de você ter um local calmo, que o ser humano deveria, tudo nesse mundo, quem tem uma casa com jardim no meio da cidade, só se tem uma família rica ou mora num ambiente mais ou menos algum tempo, onde pode sentar no meio do seu quintalzinho, fechar tudo e fechar os olhos sem medo. É muito difícil, mas tem gente que consegue. Mora num condomínio, num lugarzinho calmo, onde senta, não tem medo de nada. Eu consegue fechar os olhos em paz e fazer um processo desse. Ele fala, encontre um lugar tranquilo na natureza, ou crie um espaço na sua casa dedicado aos elementares. Decore-os com plantas, flores, pedras, incensos, tudo que você puder. O melhor seria um jardim mesmo. Você cuidar desse jardim, você entrar no meio dele, você molhar ele de vez em quando, você botar um lugarzinho ali no meio para um processo, você conseguiria fazer um negócio. Seria essa a melhor forma. Faça constantemente. Molhe as plantas, faça oferenda de água fresca para as plantas. É uma boa, eu estou dando a você água fresca para as plantas. E entre em contato, que isso tem uma chance de você conseguir começar a entrar nas frequências. Você vai ter que ser respeitado, aparentemente, por esses seres, senão você não vai conseguir. Tem vários, são várias dicas, todas as dicas. Um aqui, ó, o Jardim das Fadas. Ele fala de Lucy Cavendish. Ela fala para você sempre plantar, não só comprar, plantar. Compra o vaso, compra a terra, compra as sementinhas, aquilo que você quer, e veja a planta nascer, porque isso cria, segundo ela, uma conexão maior do que você pegar ela já pronta. Os seres, quando você cria desde pequena, até a conexão é mais visceral, e você consegue mais fortemente a fundo. Então, um jardim inteiro que você cria. Por exemplo, você vai numa casa, conseguir um jardim, não compra as plantas, nem pé. Você vai pegar as sementes dela ou pequenos pedaços de galhos, assim, coisinha, e você vai plantar. Você planta as coisas. Eu sei que às vezes demora algumas coisas. Essa é a melhor forma de conexão com os elementais, segundo a Lúcia. E quem faz isso sente uma conexão mais forte. Ela fala que é preciso coração de pureza, inocência de visão, energia calma, sem agonia com espaço e tempo, como eu falei. Alguma emoção sincera sobre o contato para que isso aconteça. Eu vou contar a história de uma pessoa que era usada. Está lá no livro Iniciação, Viagem Astral, do Lancelin, psicografia de João Nunes Maida, que é a Caína. A Caína tinha uma equipe, ela participava da equipe espiritual que tinha o Miramês como mentor da equipe, mais sutil deles, o Padre Galeno como em segunda parte hierárquica, tão ou próximo dele. Aí você tinha ali a Caína, que você não sabe que posição ela está, o Fernando e o Abílio e o Lancelin. O Fernando e o Abílio eram guardiões de linha de frente. O Lancelin era o que estava anotando tudo, era tipo um repórter que acompanhava. Adivinha quem que pegava recurso? Era a Caína. Só ela tinha acesso. Só ela conseguia. A Caína, para você ter ideia, demora vidas para essa conexão, segundo foi falado. Ela disse que a Caína, quando encarnada no século VII, e foi encarnando depois várias vezes, mas começou essa conexão aí, ela foi rainha das tribos bárbaras nos Montes Urais. Segundo ele falava, era uma jovem robusta, inteligente, que não se descontrolava diante de adversidades. Ela tinha uma força de vontade sem limites, desconhecia qualquer obstáculo, respeitava os inimigos sem temê-la e era muito conectada às plantas. Ela tinha uma conexão muito forte nesse processo. Ela foi vencida em combate pelos mongóis, na época que a odiavam. Caína foi morta por eles e amarrada à cauda de um cavalo montado por líderes inimigos. Seu corpo foi arrastado, ela desencarnou assim. E naquela época, ela foi deixada em um ambiente no meio da floresta e o espírito dela foi recebido pelos elementais na fase, justamente por esse respeito. Você vê, o desencarne dela foi próximo a ele. E aqui ela tem alguns relatos dela. Dentro do livro, ela estava assim, notei então certos movimentos do ar. A equipe espiritual ia fazer amparo, ela saía
ia lá na natureza para pegar recursos para serem usados para tirar a pessoa do corpo, ela que fazia isso. Era ela que ia buscar recurso. E ela pegava das mãos dos elementais. Os elementais entregavam um recurso para ela. Muito interessante. Ela diz que quando um elemental oferece um recurso para você, ele vem com um grau de pureza mais forte. Então ela fala aqui, observei certos movimentos no ar. Isso Lancelin vendo ela. A lua estava alta no céu e os braços verdes das árvores não interrompiam seus raios, que iluminavam o chão. Também observar o silêncio que emprestava no meio da nave, vi seres pequenos como se fosse chuva, dando-me a impressão que saía do interior da árvore em questão. Pulavam em cima de Caena, vê que interessante. Brincando com seus cabelos, montavam um cavalinho em seus ombros e em seu nariz. Ela sorrindo, abençoava a todos, uma gratidão inesquecível. As criaturinhas interessantes passavam a festejar e deram a ela alguns elementos. Piramês estava nessa cena também teve uma certa proximidade com ele. Em dado momento, contato com o reino vegetal. Isso muda o espírito. Caína esticou as mãos em direção a uma vegetação de mais ou menos 1 metro de altura, com raiz tuberosa. A planta acionou suas folhas como se estivesse entendendo e passou as mãos dela, junto com os elementais, iluminada, uma cor verde iluminada, uma espécie também de plasma branco com raios de roxo, que era exatamente o que ela tinha solicitado. Então, ela pegou aquela essência direto da fonte e levou para ser usada no momento das energias específicas que seriam usadas. Tem vários relatos. Caína sabe se comunicar com todos os reinos da natureza e deles extrair o necessário para o bem da coletividade, sendo por isso mesmo muito solicitada por várias equipes espirituais. Atendendo, vê que interessante, tem uma pessoa especializada na parte de medicação numa equipe espiritual legal. A gente nunca fala muito sobre isso. Aumentou, olha o conhecimento que uma pessoa tem específica sobre isso. Demonstrando equilíbrio sobre as mínimas atitudes, extrai substância dos vegetais com um simples gesto, devolve com facilidade, entregue nas mãos dela pelos próprios elementais, a fonte de suprimento para que nada se perca e irradie de forma equilibrada através de um pedido que ela faz. Ela tem uma interação. Tem vários aqui, vários relatinhos dela pequenininhos, que em cada relato ela aparecia. Então tem pessoas que, além de elas terem energia de cura, que todos nós temos naturalmente energia de compensação, elas conseguem esse contato. E quando você consegue essa interação, a natureza ela retorna, ela vai sempre retornar, sabe? Se você solicitar, mesmo que não solicite, ela vai de alguma forma retornar. Mas esse contato direto, ela faz um retorno ativo, que é bem mais forte. Diferente da gente que tenta buscar a natureza de uma forma mais, sem nem ter consciência do que está fazendo, né? Você não tem consciência de uma... A comida é um processo alquímico. A gente deveria tomar bastante conta de onde nós comemos. Quem que está fazendo a nossa comida? Você já pensou alguma vez sobre isso? Alguma vez você já pensou sobre alguém, na hora que você vai... colocou as mãos, misturou os elementos, ou você pede um iFood, como é que veio aquilo? Quem é que mexeu? De onde veio? Quem colheu aqueles recursos? Como que ele foi preparado? De que forma automática, sem carinho? Por isso que a energia da comida de casa é legal. A Carita costuma sempre movimentar energias. Qualquer comida que ela vai comer, ela bota as mãozinhas em cima assim, equilibrada assim, e tenta, de alguma forma, como aquilo vai entrar no corpo, né? Então tem uma interação entre o processo da natureza, como se estivesse também oferecendo um pouco ao mundo os recursos daquela comida, ao mesmo tempo ela vai trazer ao seu corpo coisas que não sabem a origem, quem fez também. Isso tem muito, é um processo alquímico. Então quem fez sua comida, você pode passar mal porque a energia de uma pessoa que fez sua comida não estava boa. Você pode ter uma reação orgânica. Interessante que até a mistura, eu não sei quantos de vocês sentem isso, mas eu só passo ter algum problema orgânico quando eu como comida muito misturada de que eu não sei a origem. Se eu comer coisinhas mais tranquilas, eu fico em paz, não tem problema. Eu como pão, fico em paz, nunca tenho dor, nunca tenho dor de estômago, azia, somente quando eu como comida mais pesada sem saber a direção, porque a Carita faz às vezes umas coisinhas gostosas também, arroz e tal, feijão, que eu não passo mal. Mas então, essa mistura que vem de fora, que não sabe a origem, ela parece que é muito forte para a gente. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Apesar de esse contato da natureza, tem um termo chamado biofilia. A gente às vezes não tem noção desse contato. É a natureza que falta no ser humano. Inclusive, tem várias pesquisas, estudos, meio que tentando entrar no processo científico, mostrando a qualidade de vida de algumas áreas importantes, como pulmão, mentalidade, outras das pessoas que vivem mais próximas da natureza, e como se aquilo tivesse um retorno positivo para o sistema físico que a gente perder. Tem algumas respostas que sempre vão ser positivas.
Deixa eu abrir para a pergunta. Os elementais são atraídos pela reverência, cuidado com a natureza, respeito, ética. Quando um ser humano cultiva um jardim de amor dentro dele, eles percebem como você está se sentindo. É como se eles não vissem a sua aparência. Eles só veem o que você emana. Então, eles são percebidos. Aí tem várias aqui, ó. Na doutrina secreta dos elementais, de Franz Hartmann, que é um cara conhecido na área, ele fala o seguinte: os elementais não possuem uma moral como entendemos. Eles respondem à intenção da sua energia. Eles não olham nem veem sua aparência direito. Um coração puro e uma mente focada pode atrair sua atenção e cooperação. Contudo, eles podem ser travessos ou inversos a um padrão de energia também. Eles podem nem querer estar... Para você ter ideia, tem um livro que ele não está aqui. Ele deveria ter colocado. Em que entra uma pessoa na casa dela e tinha uma pessoa que tinha clarividência, conseguia ver. E eles sumiram, os seres saem na mesma hora do ambiente. Tamanha a agressão energética que eles sentiram naquela pessoa, eles saem. E essa pessoa fez um trabalho, passou embora logo, para depois tentar me refletir, mostrar que a energia da casa tinha voltado ao normal. Ele sente até uma presença ruim, né? Que interessante você pensar sobre isso. Ao mesmo tempo, você também tem os relatos dos projetores astrais que viram outros, não só eu vi aquele, por exemplo. Robert Morrow, durante uma projeção, encontrou um bosque etéreo. As árvores pareciam vibrar com vida própria. Ele fala no livro dele, Viagens Fora do Corpo. De repente, notei pequenas luzes dançantes entre as folhas. Ao me aproximar, percebi que eram seres diminutos, brilhantes, como vagalumes. Ele teve essa experiência no local onde ele morava, lá na Virgínia, onde eu fui fazer o curso, nesse lugar. Lá. Eu tinha o lugar que ele saía do corpo. Eu fiquei, inclusive, fui lá. Mas com formas quase humanas, pareciam curiosos com a minha presença, circulando. Cara, é no meio do mato lá, velho. Por isso que ele tinha experiência extracorpórea. Ele mora distante de todo mundo. Era uma caverna, uma cabaninha no meio do mato, assim. E depois, claro que foi arrumado. O corpo astral de Arthur fala o seguinte: vi um ser inteiramente de chamas vivas. Não era ameaçador, mas intensamente vivo. Quando me aproximei, senti um calor reconfortante e uma sensação de vitalidade renovada. O ser pareceu me transmitir conhecimento sobre a natureza do fogo e a importância do equilíbrio da vida. Elementar e espírito da natureza, a Márcia Quinton fala o seguinte: durante uma projeção perto de um riacho, observei ondulações de água que não eram causadas pelo fluxo natural. Focando minha atenção, vi formas graciosas emergindo da água, as ondinas. Seus corpos eram fluidos, quase transparentes, se moviam com fluidez hipnótica. Uma delas se aproximou, tocou minha consciência, compartilhando visões e algumas outras conexões sobre a água, mas numa linguagem não entendível. Aventuras de Além do Corpo, de William Buhlman, um livro bem conhecido dele, americano. Em uma das minhas experiências fora do corpo, encontrei-me flutuando sobre uma montanha. O ar ao meu redor começava a se condensar em formas etéreas, o silfo. Eles não tinham uma forma sólida, mas eram como correntes de ar visíveis. Comunicaram-se comigo através de pensamentos e sensações, mostrando-me a importância do ar e da respiração e da sustentação da vida. O plano astral também, de Lee DeBeater, fala o seguinte: um estudante de ocultismo descreveu esse encontro assim: vi pequenas figuras emergindo do solo rochoso, tinham aparência robusta e estavam ocupando e manipulando energias da Terra. Um deles notou minha presença e se aproximou através da comunicação não verbal. Ele mostrou suas visões de estrutura interna da Terra e alguns conhecimentos que ele tinha sobre as plantas. Projeção astral para iniciantes de Edain, ele fala assim: durante minha projeção, foquei em conectar com o elemento fogo. Logo, Edain McCoy é uma mulher. Fui envolvida com um redemoinho de chamas que não queimavam. No centro, vi uma salamandra elemental, uma criatura sinuosa feita de fogo vivo. Ela dançou ao meu redor e senti uma onda de paixão e criatividade me preenchendo. Eu vou abrir para pergunta, a gente vai conversar junto. Queria agradecer a Andressa, todos vocês que de uma forma ou de outra, vibrações, seja o que for, eu agradeço, tá? A Andressa fala o seguinte: eu tive contato com os elementais em rezos da ayahuasca e roda de rapé. As ondinas me ajudaram a atender um rapaz que estava em processo dolorido e profundo de limpeza e cerimônia xamânica. Que bonitinho, né? Ela provavelmente entrou na frequência, modificou a consciência ali, estava preocupada com a questão espiritual naquele momento, então que interessante. Andressa, obrigado pelo carinho de virar membro, tá? O Bruno já te responde. Vocês, inclusive, coloquem relatos aqui, que é legal, não só perguntas, mas relatos. Não minta, vou botar aqui, se mentir, nunca mais vai ver nada, vai ficar só na mentira pro resto da vida. Então, cuidado. Joguei na praga. Tá soltando umas bombinhas aqui, os cachorrinhos vão latir. Guilherme pergunta aqui, não sei, tudo bom, Guilherme? Que será que os elementais tiveram um papel na preparação da Terra para a civilização humana? Eles provavelmente estão aqui antes da gente, né? Existe alguma informação sobre isso? Eles não parecem estar na mesma linha de evolução nossa, do segmento da consciência
nosso humano, né? Parece estar em outro... Eles tanto que não encarnam. Não entram no corpo físico aqui. Nem tem, né? Eles ficam naquela região que eles estão lá. Não sei dizer em que momento eles apareceram. Eles estavam aqui na época dos dinossauros. Né? Os elementais estão falando com a gente aqui, tá vendo? Vê que bonitinho o Renan, velho. O Renan tem que ler essa realidade do Renan. Renan, ó que bonitinho isso aqui. Eu já fiz isso também. Saulo, afoguei sem querer uma formiga. Depois de 2 minutos tentando reanimá-la, decidi jogar energia com as mãos nela. Em 10 segundos ela estava reanimada. Algum elemental para... Não sei, velho. Você entendeu? Que bonitinho. É porque é engraçado, mas é bonitinho. Você vê a consciência. E isso é uma consciência. Você já matou um monte esmagado, Renan. Você mata 300 quando andar. Nesse mesmo dia que você estava andando, você matou alguma. Mas na hora que ele tinha a consciência de um ser, quem nunca... Uma vez eu saí de casa, né? Aí tinha uma aranha, pequenininha assim, velho. Não gosto do carro assim, né? Aí tava... Eu falei, como é que eu vou fazer, velho? Uma aranha no meio da coisa assim. Eu fiquei com medo de... Eu falei, cara, parei o carro na estrada. Parei o carro. Peguei uma folhinha, tirei a aranha e botei ela no mato lá. Desliguei o carro para ninguém roubar ele. Não vai fazer diferença nenhuma para o mundo aqui, mas eu lhe vi a aranha. Nesse exato momento eu vou salvar esta aranha. Durante a viagem eu devo ter matado outros seres. Inconscientemente. Onde o carro passou por cima, sei lá. Ou o bicho vem voando e bate, os bichinhos levando, bate no vidro do carro, e sabe que essas coisas acontecem. Mas existe o respeito, a consciência direta de uma pessoa que se preocupa com você. Isso é bonitinho. Tentou fazer reanimação cardíaca na formiga, Renan. Bonitinho, Renan. Dá uma série, você fica até com dó. Uma música calma, música triste tocando nessa hora. Piano, da bichinha. Antônio fez uma pergunta aqui que não tem a ver com o assunto, não, mas vamos lá. Antônio, tudo bom? Ele pergunta, até que ponto alucinógenos e psicotrópicos influenciam na veracidade da experiência extracorpórea? Onde está a linha que separa a alucinação da abertura, energética? Eu acho que qualquer coisa que muda a sua consciência, você tem uma alteração de consciência, vai causar um desprendimento mais fácil. Porém, contudo, todavia, aí, ter uma experiência significa você ter ela e conseguir processar ela da forma mais pura possível. Se você está, não importa em qual razão, motivo, circunstância, espiritualidade, superioridade, não local, com o seu corpo dopado ou com uma alteração de consciência não muito comum, da normalidade que seria você sem isso, há uma chance enorme de você distorcer a informação. Porque quando voltar para o corpo, você ou ter a experiência, o cérebro tem que interpretar o que está acontecendo. E o cérebro sozinho, ele já vai tentar, sem nenhuma substância, interpretar a informação como dá. Por exemplo, eu saio do corpo, vejo uma mentora que tem uma forma de... Eu volto para cá, penso que é minha mãe. Ou vejo um mentor, penso que é meu pai. Então, assim, o cérebro ele já vai associar ao que dá. Ele não tendo conhecimento, é muito importante entender se ele vai associar. Se o seu cérebro não está em capacidade total de centralização, de mínima capacidade de fazer a sinapse corretamente, não dá para saber o que ele vai fazer. Pode ser até que faça verdadeiramente. Pode ser que você tenha experiências e ele conseguiu captar perfeitamente a experiência. Mas você tem que entender que o ato de você falar eu tive esta experiência é uma interpretação do seu cérebro sobre o acontecimento. Como que o seu cérebro interpretou? Então, toda variação física tem, por exemplo, tem medicações que elas... A gente estuda isso, ainda não estou estudando né, farmacologia, mas semestre que vem já vou estudar. Tem medicações que você dá no paciente, que o paciente perde o controle de uma determinada área do cérebro, que é o freio. Ele perde o freio. Então, você sabe que ele pode passar a mão na enfermeira, ele pode começar a falar umas coisas assim, porque ele perde a capacidade de raciocínio lógico, é como se a barreira do instinto vai embora. Então, normalmente, a bebida faz um pouco disso, qualquer coisa faz. Então, você tem uma distorção da realidade sobre, mesmo a consciência tendo total capacidade, enquanto ela usa aquele corpo, ela está limitada a ele. Então, por isso que eu acho assim, é possível você ter várias experiências legais, não estou dizendo que a pessoa não tem que ter, acho que é legal, sei lá, ver uma ayahuasca e tal, mas é muito importante não fazer disso somente a forma como você se espiritualiza. Porque se você só consegue ter experiências espirituais assim, até você mesmo tem que desconfiar. Por que eu não consigo sem? Porque, lógico que vai ter uma variação, mas será que eu não vou conseguir nunca sem aquilo? Porque até quando tudo que eu estou vendo é exatamente assim, se eu também não consigo sem. Então, a busca por alguma coisa é até uma baliza.
para você saber que é possível ter uma experiência sem precisar ter nenhuma variação do seu corpo, apesar das variações serem importantes. Se você tomar uma bebida, você pode ter mais clarividência do que uma pessoa que não bebe. Você vai ter uma dilatação áurica, naturalmente, o corpo astral não consegue se manter perfeitamente mais no corpo, porque começa a ter um estado de dope, de alteração natural, e com isso ele empurra o corpo astral para fora. Então você tem mais capacidade de sentir. O problema é que o corpo não estando bem leva você para ilusões. Isso sem contar que tem pessoas que o corpo não está bem, não é o caso de ayahuasca, o cara vai para o lugar massa, sob xamãs lá, pessoas preparadas, mas que ela faz um processo desse e não está bem, porque ela está bêbada, bebe e está depressiva. Então ela tem uma clarividência do umbral. Então são situações que eu acho que tem que ser buscada de forma sensata. A Isolda pergunta aqui. Tudo bom, Isolda? Quando era criança, eu via e tinha saída do corpo, mas nas quais apareciam doentes, pendurados de cabeça para baixo nas árvores. O médico disse que eles me ajudavam no trabalho. Pode acontecer? Pode. A criança, ela tem mais capacidade mesmo, tanto de sair do corpo, ela vai perdendo, tá? A maioria. Criança voa, criança anda fora, por quê? Eles não estão nem conectados muito à Terra, tem ainda, até certo ponto, uma proteção orgânica, o cérebro ainda não consegue processar totalmente a personalidade da pessoa, do ser. Também tem uma não conformidade com o mundo, ainda não está meio contaminado pelas questões das contas, da agonia e tal. Então, essa liberdade faz com... Ela não tem espaço e tempo, ela consegue ficar ali. Por exemplo, a criança pega um negócio e fica naquilo. Então, ela vai para um lugar, ela brinca com aquilo, só aquilo, não quer nem saber. Aí, quando percebe, a mãe que tem que chamar, que vê que a hora passou. Isto faz diferença na conexão de uma criança. Por isso você tinha. Aí você pergunta, por que eu perdi? Está respondido. Cadê a minha experiência? Para ter projeção astral com assiduidade, por exemplo, por que diminuíram consideravelmente minha experiência extracorpórea? Pô, tô numa correria louca, não paro, velho. Eu vivo com sono, vivo estudando para fazer prova, volto para cá, vou estudar. Eu vou sair daqui, eu vou estudar, vou ter que estudar sistema vestibular, sistema de equilíbrio do corpo, a via dele, como é que entra no cérebro, tá? É uma loucura. Então, eu estou no estado de alta ansiedade. Como é que controla isso? É uma novidade para mim. Eu nunca corri tanto como eu corro. Eu faço os vídeos todos os dias, não estou reclamando. É legal. Mas eu estou falando que tem uma consequência isso, dessa minha corrida. Sabe o que eu faço? Eu vou ao banheiro, eu não pego, eu fecho no banheiro, eu fecho os olhos, na faculdade. Gosto assim. Várias vezes que eu passo, eu me vem encostado na parede. Eu encosto assim na parede e fico assim. Fecho os olhos, eu tento me conectar comigo, fazer um processo espiritual e tal. Eu tenho os conhecimentos todos, mas eu não consigo colocar todos eles em prática, os que eu preciso, pelo menos para a questão projetiva, porque essa calma não existe. Aí mistura isso com apartamento. Eu sempre morei, os últimos anos de vida mesmo foi em apartamento. Eu morei só até os 30 anos em casa, foi quando eu tive muita experiência. Isso tudo faz muita diferença. É para isso a loucura é o certo. É um absurdo isso. Ah, eu sou muito ocupado porque eu faço não sei o quê. Não. Nossa, que legal a vida da pessoa. Legal, não é legal isso. A gente precisa respirar. Qual o tempo que você tem para respirar? Que você desliga, que você não. Você consegue estar em paz, vou descansar um pouquinho, tal, que não quer nem saber a hora. E quantos conseguem fazer isso? Oh, claro que não é fazer só isso também. É um meio termo. Mas às vezes, essa tranquilidade é muito importante. Eu estou tentando resgatar ela. Até melhorei. O dia eu estava estudando aqui. Eu falei, quer saber? Vou desligar. Foi quando eu tive uma experiência massa. Desliguei tudo, botei pro lado assim. Aqui onde eu tô sentado agora. Virei a cadeira para esse lado aqui. Desliguei, velho. Eu botei um casaco, tava frio, botei minha mãozinha dentro do bolso do casaco, encostei aqui e decolei. Quando eu me desliguei, quer dizer, eu tenho a capacidade de sair do corpo, tá comigo o tempo inteiro. Mas eu preciso entender esta conexão minha comigo mesmo e sair desse mundo louco. Você não faz isso, velho, nem vai ver elemental, nem vai ter contato com você mesmo. Essa é uma coisa que a gente tem que saber. É muito fácil vir aqui e falar. Não é fácil colocar em prática. Nem para mim, nem para ninguém. Saulo, existe elementais com energia negativa? Olha, eu não diria, Angélica, ou com polaridade positiva, que exista... Eu não sei se a gente pode fazer essa divisão nos elementais. Por exemplo, tem elemental no tsunami. É negativo, é. Tem elemental no fogo, que queima, no vulcão, que destrói casas, então no vento, nos furacões, destrói várias casas, em vários ambientes, a terra, no terremoto, que está... Tem elemental ali. Eles são bons ou são ruins? Morre um monte de gente, morre não só gente, morre árvore, morre tudo, passa ali. Então, acho que eles não têm uma natureza necessariamente positiva ou negativa, eles respondem a um chamado direto, mas eles, eu acho, é achismo. Se existe o espírito mediano de uma consciência tal, eles podem responder negativamente também. A uma pessoa que faz mal a um determinado lugar, que vibra lá, se eles correm e saem de perto, pode ser que existam seres
que não gostando do que tá, da agressão da natureza, que você chega num lugar desse e se sinta mal, por causa deles, inclusive. Então, tem um monte de situação que pode acontecer aí. Talvez não seja como você vai entender que é se sentir mal. Fazer mal, muitas vezes, é entender que a pessoa é um processo mais a fundo. Então, eu acho que eles são neutros. Na minha opinião, que há uma neutralidade onde eles trabalham para o planeta. E o planeta, cara, morrer é um processo normal. Vamos todos morrer. Desencarnar não é nenhuma maldade. E desencarnar em referente às questões da natureza também não. Uma das, inclusive, sobre questões da natureza. Aí, você pode desencarnar com um relâmpago na cabeça. Pá! Um ondina ali que bateu na sua cabeça também. Vai fazer parte. Né? Tá contido. Eu não vejo eles como... Eu acho que eles respondem normalmente no sentido de neutralidade. Se você chega muito positivo, você tem uma resposta. Mas se você chegar negativo num ambiente desse, também você pode ter uma resposta. Eu acredito muito que tem pessoas que negativamente entraram no ambiente e se deram mal por causa disso. Tem muita frequência. Mas se o mar conseguiu responder, hipoteticamente, a um toque meu, um pedido, 15 minutos depois que eu estava andando de caiaque, ele não poderia ter ficado mais agitado também? Poderia. Eu não poderia não conseguir voltar? Poderia. Então tem um monte de coisa. Por isso que esses ambientes que a gente entra sempre com respeito, porque se há uma neutralidade, eles vão responder na proporção da nossa energia, o que seria interessante pensar isso, né? Eles também têm a defesa do próprio sistema dele lá, que independe da gente. Ele não cuida só do ser humano, dos outros animais também. Morrer é um processo normal. O animal morreu, passa por lá de lá, velho. Desde que as espécies, quantas não existem, nem mais, quantos encarnaram naquela espécie que nem mais existe. Vou para lá, vem para cá, vem e tal, morrer, ida e volta é um processo natural. Entre erros e acertos, maldade, bondade, neutralidade, sei lá, um bicho comendo o outro. Isso faz parte. O mais importante é entender esse contexto de consciência e evolução, de evoluções diferentes, e vir de que a gente não está aqui tudo impermanente, tudo é passageiro, não leva nada daqui a não ser sua própria consciência. Bom, é um assunto que eu comecei e termino falando que eu tenho um certo ceticismo nesse assunto. Mas a gente tem que falar sobre um assunto como esse, porque como projetor astral, essas coisas apareceram para mim já. E eu sei que apareceu pouco porque eu não tenho muita conexão. O que eu vi foi quando eu tive uma conexão. Então, assim, demonstra mais uma vez aqui que as pessoas que têm... Eu tenho certeza que essas pessoas aqui que falaram, esses 27% aqui que falaram que já viram elemental, eles são conectados à natureza. Então, 1.000 votos agora. 1.000 votos. Quase 30% daqui já viram diretamente. São pessoas conectadas à natureza. Elas têm uma conexão, elas têm um respeito, é uma coisa que está nelas. Isso. Com certeza, se elas continuam vendo ainda mais ainda, talvez seja necessário que a gente tenha essa conexão para conseguir fazer isso. Saia do corpo, conseguir fazer. Deixa eu responder aqui. Tanta gente perguntou aqui, não acaba. Andressa, obrigado. Bruno, elementais e orixás são a mesma coisa? Não. Eles podem estar contidos dentro de uma linha, mas não são os mesmos elementais que desses que nós falamos, tá? Eles também cuidam da natureza de uma forma diferente. Os elementais têm uma linha de evolução diferente. Ligado às florestas, não existe só os elementais. Tem um monte de espírito. Tem seres estranhos, inclusive do umbral aí. Tem espíritos do umbral morando no meio das árvores, no meio do mar, nos mesmos lugares. Então, eles também são não são elementais, mas também vivem naquele ambiente. Eu vou ver rapidinho. Céu pergunta, às vezes, quando o vento sopra, vejo o ar formando pequenas redemoinhas com bolhas de seres elementares. Talvez, Céu, tem que ver a galera que assiste aqui, que consegue ler livros sobre isso, tá? Andresa pergunta aqui, o livro iniciático da magia divina dos elementais de Rubens Saraceni, que eu falei, Rubens Saracura, explico bastante sobre, indico, obrigado pela dica. Magia Divina dos Elementais de Rubens Saraceni, a Andresa indica aqui. O Bruno também fala, existe um livro confiável sobre elementais e como fazer trabalho fraterno com eles. Wagner vai falar muito sobre eles em uma live, ele falou. Tem vários livros que eu indiquei aqui, que são legais. É bom olhar mais a fundo quando você for buscar um livro. Hoje em dia não é tão difícil buscar informações sobre os melhores livros sobre o tema, os melhores autores. Qual é a linha que você quer seguir também, porque às vezes tem autores com várias linhas diferentes, né? Mais ligado a Umbanda, talvez qual é a linha que se interessa ou nenhuma, com a mente aberta. Eu gosto assim também, eu leio qualquer. Marco Weber falou, equivalente a mosquitos. Existe no umbral? Existe insetos no astral, sim. Várias coisas estranhas no astral. Uma vez, para você ter ideia, eu estava tomando uma aula, eu entrei na aula, assim, sabe Deus como, não lembro, sobre como ficar em pé em cima da água. Aí estava todo mundo ali conseguindo fazer exercícios, né, movimentação, e eles faziam algumas relações enquanto faziam isso. Aí, de repente, eu comecei a afundar. Fiquei com vergonha, né, o meu pé encostou num coral. Era raso, era no meio do mar, mas era raso, sei lá, quase na altura, um pouco acima do meu joelho. Aí eu afundei, todo mundo tendo exercício, eu ali com o pé no coral, né? Eu falei, não vou conseguir flutuar mais aqui. Aí eu peguei minha cabeça,
astral e botei na água assim para ver se eu conseguia respirar dentro d'água. Puxava o ar assim para ver se o ar vinha, não me atrapalhou a respiração, sinceramente, naquele momento não, pelo menos. Aí eu peguei, afundei por debaixo do coral assim, tinha um coral, eu vi que eu estava em pé no lugar e tinha um lugar que entrava tipo uma loca assim, né? Eu botei a cabeça embaixo assim para ver, rapaz, eu vi uns bichos que eu nunca vi aqui, velho. Eu não sei nem dizer o que era aquilo. Eram uns troços totalmente diferentes, não tinha peixe, não era um negócio, eu nunca vi aquilo. Existem seres que estão do lado de lá que a gente não sabe nem o que é, velho. Espécies estranhíssimas. Lindemácia, obrigado também pelo carinho. Eu espero que isso sirva para a gente ter um pouquinho mais de respeito com as questões dos elementais, né? Entrar numa floresta, peça licença, entrar no mar, peça licença. Como projetores astrais, também mostrar que a gente deve se conectar a eles, que de alguma forma a gente tem um retorno disso. Eu espero que a gente também incentive pessoas a virar tipo uma Caena, alguém que no futuro seja alguém que trabalhe com as essências nas equipes espirituais, que é uma pessoa muito importante, e que vai buscar essa essência. Nós nos vemos amanhã. Obrigado por você ter um bom sábado aí, com a sua família, com você sozinho, que você faça alguma coisa gostosa, tá? Muita paz, muita luz no seu coraçãozinho, que você seja visitado pelos elementais hoje à noite. Querido, não pelo gnomo. Muita paz, muita luz no seu coração. FOI, fui.